Gente, vamos começar comentando a live do Bolsonaro. A grande verdade, Brasil. Quinta-feira é um dia especial, né? É o dia que o presidente Bolsonaro faz a alegria dos seus seguidores com aqueles pronunciamentos, naquelas famosas lives de quinta. Ontem não foi diferente. Como ele sabe que não pode mais recomendar cloroquina, porque não sei se vocês estão sabendo aí, o ouvinte, tem uma tal de CPI aí, essa história da cloroquina não tá pegando bem nesse momento. Então ele não pode recomendar cloroquina. Aí ontem ele recomendou chás. Chás indígenas para combater Covid. Não é mentira, não. Nós temos um trecho aí, primeiro trecho da live de ontem. Bolsonaro recomendando chá para Covid. Mostra aí, Leandro. Eu perguntei num primeiro momento, quando estive aqui com os balaios, se a Covid tinha chegado na comunidade deles. Falaram que sim. Tá? E chegou e contaminou a maioria dos índios. Perguntei se algum tinha morrido. Responderam que não. Eu perguntei, foi antes da vacina? Foi antes da vacina, que já foram vacinados também. E não morreram por quê, né? O que aconteceu? Tomaram alguma coisa? Perguntei. Bem, vamos lá, pessoal. Anota aí. Um cara tosse ainda. Segundo eles, está em vídeo, tomaram chá de carapanaúba, saracura ou jambu. Não tem comprovação científica, certo? Mas tomaram isso. Poderia, nessa querida CPI do Senado, poderia convidar para ouvi-los e levar, quem sabe aí, o chá de carapanaúba, saracura e jambu. Sabia que quando a pessoa usa um dente de alho... Tá bom. É uma provocação isso, né, gente? Eu queria ouvir o lance do dente de alho, ó. Pessoas usam dente de alho. Tem que anotar essas receitas aí que o excelentíssimo nos dá, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Eu vou mais uma vez, por mais engraçado e tosco que seja tudo isso, né? Porque daqui a pouco ele vai estar recomendando ayahuasca, vai ser uma loucura, né, esse governo. Mas até que faria certo sentido, né? Porque já tá todo mundo doidão. Mas o que eu acho mais perigoso, eu repito, eu acho muito perigoso, é que eu lembro do Trump ainda no auge da pandemia, quando fez aquela brincadeira sobre Cândida, Clorox, Cândida, enfim, dizendo para as pessoas beberem Cândida, e teve lá um fulano, um ou dois, de fato tomou Cândida e foi levado a óbito, né? Não por Covid, mas por intoxicação. Eu sempre me preocupo muito, apesar da brincadeira, com quem pode levar isso a sério e tomar o chá de jambu, o chá de saracura, essas coisas todas, e acontecer, mesmo não entendendo, ou sendo uma piada, uma provocação, acontecer uma coisa pior. Então, Mauro, mas é isso exatamente que já está acontecendo com a cloroquina, com a ivermectina, né? Quanta gente aí tomou cloroquina achando que não ia pegar o negócio e morreu. Fala, Sadov. Eu nem acho que ele fala como piada, viu? Ele não fala como... Eu acho que chegou num ponto que a incapacidade, a ignorância dele e a inconsequência se tornaram regra na vida deste ser tão né, exótico que colocamos na presidência do país. É uma pena, porque, como o Mauro falou, né, quando ele receita essas coisas que não funcionam absolutamente nada para a Covid, quando ele sugere e as pessoas tomam e acham que estão de boa, aí vão para a rua, aí ficam doentes, aí morrem. Exato. Então essa conta tem que ir para as costas desse genocida. É isso que tem que acontecer. Vai chegar a hora que a conta vai ser paga. Ele parece que não tem limite, né, Isabela? A coisa tá pegando cada vez mais pro lado dele com essa história da cloroquina. E ele dobra a aposta, né? Ele dobra a aposta e acho que daqui para frente as coisas só podem piorar dessas tentativas de chamar atenção para si mesmo e tirar a atenção da CPI. Então, o cálculo é essa história, né? O Bolsonaro, ele diz isso, né? Ah, não, eu quero mesmo que o Lula se candidate, eu acho mesmo que é bom que a CPI aconteça. Ele diz isso, mas não é verdade, né? Ele se sente acuado, ele está vendo as pesquisas, ele não é bobo nesse sentido, e está vendo que ele está ficando acuado e cada vez mais na CPI, né? E ontem a gente teve a fala do Dimas Covas, né? Que foi muito contundente, né, dizendo que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinação contra a Covid, e isso não aconteceu por conta do governo federal, né, porque ele começou a negociar com o Pazuello para ter as vacinas,
produzir vacinas para escala nacional, e Bolsonaro disse depois, né, isso é público, todo mundo sabe, que não compraria a vacina da China, não compraria a vacina de São Paulo, não compraria a vacina do Butantan, a vacina do Dória. Então ele vai ficando acuado, e quando ele vai ficando acuado, ele tem feito essas tentativas de chamar atenção para que a gente fique falando sobre isso e que ele vá, enfim, chamando para si a pauta e a gente não comente sobre outras coisas. Agora, a gente não está caindo nessa, né? Claro que a gente tem que comentar o que o presidente faz, inclusive até para alertar a população da gravidade disso, né? Como o Mauro acabou de falar, né? Quando o Trump receitou, entre aspas, né? Alvejante, né? Produtos químicos para matar a Covid, para matar o vírus, e a gente precisa fazer isso. Mas a gente está fazendo isso de uma maneira cada vez mais crítica, né? Eu acho que a gente, imprensa, a sociedade civil, a gente está cada vez mais entendendo esse jogo e não caindo nessa provocação. Você acha que a gente faz mal em comentar isso, Isabela? Acho que não faz mal em comentar. Eu acho que uma coisa né, por exemplo, num programa que a gente está comentando sobre política, e esse debate inclusive apareceu quando teve aquela situação do cercadinho, né? Acho que todo mundo lembra que os jornalistas, né, e o consórcio de imprensa decidiu que não fariam mais a cobertura daquele cercadinho, né, daquelas falas matinais no Palácio da Alvorada. E o que acontece? Teve um debate ali que eu acho que é um debate importante, que é o seguinte: se por um lado você cobre como jornalista essa situação, você fica ali naqueles abusos, enfim, Bolsonaro falando dos absurdos, maltratando o jornalista, sendo grosseiro, enfim, tudo que a gente já sabe. Por outro lado, é isso que ele quer também, né? Então ele quer que a chamada grande imprensa, a imprensa profissional, pare de falar sobre ele, e aí ele vai nos canais específicos. Então a gente tem que encontrar um meio termo, que é falar, né, entender criticamente o que isso significa, então colocar, bom, se ele fez isso, o que está por trás, o que está acontecendo, e não ficar imaginando que a gente também não pode falar. A gente tem que encontrar um meio termo, porque também quando você deixa de cobrir e a imprensa deixa de falar sobre isso, ela deixa de cumprir o seu papel crítico, que é de informar a população. E é o presidente, né? A gente não pode deixar de falar do presidente. Por mais tosco que ele seja, a gente precisa estar com o olhar em cima dele e ser contundente na crítica quando ela é necessária. O lance aqui do Bolsonaro é que ela é necessária constantemente. Eu não consigo lembrar mesmo eu estava fazendo esse exercício ontem, eu não consigo lembrar uma única vez que ele abriu a boca para falar alguma coisa que fosse minimamente racional. Não consigo. Por favor, quem tiver alguma fala racional dele, manda pra gente aí, porque a memória não alcança. Não tem. É impressionante. Aliás, isso, inclusive, me permite aqui fazer um comentário. Uma das coisas que a gente mais ouve aqui nesse programa é: poxa, por que vocês não colocam alguém aí para fazer um contraponto? Para fazer um comentário pró-governo? Primeiro que não é assim que se faz jornalismo, né? A gente não está aqui para promover um debate de forças. E segundo que não há equivalência possível dentro de um mundo racional, dentro de um mundo civilizado, né? A gente está aqui defendendo o isolamento social, a máscara, a vacina. O contraponto é o quê? É alguém que defenda a cloroquina, que não tem comprovação científica? É alguém que promova aglomeração, como faz o presidente? A gente não vai pôr alguém aqui para falar essas bobagens. Não vamos ocupar o espaço do programa para pôr um lunático aqui. Isso aí não é dar o contraponto, isso aí é abrir espaço para gente doida. Já tem rádio fazendo isso, a gente não precisa disso aqui. E é difícil, Aldir, você mencionou aí, será que a gente consegue mudar a cabeça do Bolsonaro, né, do cara que está apoiando? E eu falei no último programa que eu joguei a toalha, né? Eu acho muito difícil. E ontem eu estava falando com um amigo, né, que é apoiador do Bolsonaro, eu ainda tenho amigos assim, ele é policial civil aqui em São Paulo, e ele o tempo todo nas redes sociais fala de contra o Dória, contra não sei o quê, a favor só da imprensa que é completamente aparelhada pelo governo e tal. Aí eu chamei ele no canto e falei: escuta, velho, você está falando de Bolsonaro e de medidas e tal, mas me fala exatamente o que você está querendo dizer quando você diz que o Supremo tirou o poder do Bolsonaro. Porque isso é uma mentira, né? Ele mente. A resolução não é essa. O governo federal não perdeu nenhum poder. Então, da onde que você tira isso? A resposta foi: é o que eu acho e é isso mesmo. Então, assim... não tem argumento, né?
eu jogo a toalha. Eu falo, tá bom, campeão, beleza. Você acha que a gente deve insistir no diálogo, professora Isabela Calil? Ou realmente quem está com a cabeça feita não vai mudar de ideia e a gente vai perder tempo? É melhor a gente se concentrar em pessoas que ainda sejam sensíveis ao bom senso. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro, né, é bolsonarista. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro tem essa adesão cega, né, e a crítica ao presidente e ao seu projeto. Então, eu diria o seguinte, eu acho que tem que diferenciar e tentar o diálogo sempre, mas em um dado momento, se você estiver falando com uma pessoa que ela não tem possibilidade nenhuma de diálogo e que ela só quer ofender, ela não quer dialogar, ela só quer falar e não quer ouvir, aí não tem diálogo possível, aí não tem como, porque o diálogo pressupõe que uma pessoa fala, outra escuta e depois se alterna, né? Agora, se uma pessoa só fala e ela não está apta, não quer ouvir, aí não tem o que fazer, né? O Bolsonaro parece que está sentindo o golpe da CPI. Na mesma live de ontem, ele faz um comentário ali, ele faz um apelo ao Omar Aziz. Omar Aziz, pelo amor de Deus, Omar Aziz, encerra logo essa CPI e vem aqui a fazer outra coisa, tá? Ficar no Senado, pelo amor de Deus, certo? Constrangedor, né? Vem aqui fazer outra coisa. Vem aqui fazer outra coisa. Para de trabalhar, faz como eu. Vem fazer outra coisa. Parece trabalhar, uma criança, né? Não é legal. É uma criança birrenta, cara. Assim, eles sabem que vão tirar os brinquedos dele e o desespero tá batendo. Eu já falei outras vezes, né? O que me assusta é quando o desespero ficar agudo. Mas me assusta até a página 2 também, né? Porque eu acho que isso aí é o... Sabe aquele meme dos cachorros latindo com uma cerca no meio? Quando você tira a cerca, eles ficam caladinhos e saem? É o Bolsonaro. E a cerca tá saindo. E ele tá vendo que, opa, não tenho força para morder ninguém aqui, não. Então a gente vai ficar vendo esses displays de bravura, né? Essas bravatas dele até ele sair da presidência ou acabar o mandato. Essa nem bravata foi, né? Fala, Mauro, fala. Eu jogo uma lenha aí nessa fogueira, porque a minha pergunta é, essa mensagem quando chega no Omar Aziz ali, o que será que ele pensa, né? Será que ele fala assim, isso dá mais combustível? É assim que você está falando? Você sabe que a gente deve considerar? Qual que é o mood que vocês acham que o Omar na CPI ficou diante dessa frase? Foi carinhosa, ele fez até um gesto, se você vê em linguagem corporal ali, teve uma mãozinha, tipo, vem aqui, é quentinho, aqui é gostoso, a gente tá legal, estamos curtindo aí, de saracura, sei lá o quê, vem aqui com a gente. Acho que a gente consegue medir a preocupação do Omar Aziz, a reação dele no Twitter, né? O Omar Aziz está super popular no Twitter, ele e o Renan Calheiros, né? Ele e o Renan Calheiros, o Randolph, né? O Renan Calheiros e idem, então o Omar Aziz estava até fazendo enquete no Instagram para saber o que podia perguntar, né, para os depoentes. Então, eu acho que a medir pelo mood do Omar Aziz no Twitter, que ele tá ficando bem popular e tá tudo engraçado, tudo fazendo piada, aliás, não sei se vocês viram, mas ele pede recomendação de filme, né? Então, o Mauro Soares e o Sadovski, que são craques em indicar filmes, vocês podem indicar filmes pro Omar Aziz. Ele só assiste aos sábados, mas dá para indicar. E aí ele faz várias piadinhas, inclusive cinematográficas. A última dele agora é de que ele assiste filme, mas ele gosta de filmes de guerra em que as pessoas que vão ficando pelo caminho não são deixadas de lado, né? Que elas, traz consigo os combatentes, enfim, ele joga umas indiretas a partir do cinema. É bem interessante acompanhar. Vamos indicar filmes então pro Omar Aziz? Não precisa ser filme de guerra, vai. A gente tá falando aí do Bolsonaro, dessa maluquice toda aí, dessa galera que insiste em teses furadas, cloroquina. Vamos indicar filme, série, documentário. Pode ser livro também, pode ser uma música, Mauro. Tem a ver com eu só tenho lavagem cerebral. Começo eu? Lavagem cerebral, me vem à cabeça, eu acho que o Sadovski deve amar esse filme. Eu gosto muito de Videodrome. Videodrome do Cronenberg, lá nos anos 80, 90, que era aquele filme em que
James Woods, né? Nossa, já James Woods maravilhoso. Ele ali como técnico de TV a cabo, tal, começa a mexer com TV e descobre um programa de TV que meio que faz uma lavagenzinha cerebral, um programa violento, que envolve tortura, uma série de coisas, e começa a modificar a percepção de realidade de quem assiste, né? No começo ele achou que fosse uma coisa legal, bacana, quis colocar na TV e tal, e depois percebe que é uma grande lavagem cerebral. Eu acho que Videodrome, para mim, tem muito a ver com o que a gente acha que está interagindo com uma coisa que é legal, a gente acha que está só assistindo, que está participando, quando na verdade está meio como um agente passivo, recebendo muita informação disfarçada e na verdade é um tremendo terror, é um filme horroroso, é um pesadelo desgraçado que a gente não sabe onde vai dar, como aconteceu no filme. Videodrome, do Cronenberg, é de 80? Dos anos 80? 83. 82, 83. 83. Caramba, você foi longe, hein, Mauro? Começo dos anos 80. Tem no YouTube. Tem no YouTube, eu não vou nem comentar. Fala aí, Sadovski, qual a sua dica? O engraçado do Videodrome é que é com James Woods, né? James Woods é um mega apoiador do Trump, mega reaça, hardcore, assim. Arma pra todo lado. Verdade. Né? Republicano, direitista, louco. Eu até parei de seguir ele no Twitter porque, assim, ficava, não. Então, eu tava pensando, na verdade, um filme muito apropriado do pessoal ver hoje, são as duas versões de Sob o Domínio do Mal, né? A original do John Frankenheimer e a refilmagem que Jonathan Demme fez, né, com Denzel Washington, que fala sobre controle de mente em cima de soldados e conspirações governamentais e políticos corruptos e políticos controlados por forças que estão além deles. Então, acho que é um filme muito didático para a gente ver hoje em dia, e é um filme bem bacana também. As duas versões são muito boas. A do Frankenheimer, né, que foi lançada no meio da Guerra Fria, ela tinha um peso político e social muito maior do que a versão já dos anos 2000 que o Jonathan Demme fez com Denzel Washington. Mas são duas visões bacanas de uma história que ela é assustadora até hoje, né? Eu acho que, na verdade, qualquer filme que foi lançado nos Estados Unidos que faz um paralelo com a Guerra Fria, né, e com a ameaça comunista e com o macartismo e tal, são filmes muito didáticos para a gente ver hoje. Desde Vampiros de Almas, né, que foi refilmado como Invasores de Corpos várias vezes depois, que eu acho que é um filme que nunca envelhece, né, sobre isso de as pessoas perderem a sua individualidade e ficarem compartilhando uma mesma ideia constante, né? Uma ideia de que precisamos seguir sempre uma mesma ideologia, senão a gente é eliminado. Então, ela tinha um peso nos anos 50, ela tinha um peso diferente nos anos 70, quando foi filmada, depois nos anos 90, aí tem uma versão horrorosa com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, e é uma história que vai estar sempre na roda, sempre girando. Boa dica essa, hein? Ô Isabela, e você, vai indicar o quê? Filme, série, livro? Posso indicar série? Pode, claro. Qual? Então tá bom. Vou indicar uma série documental, né, que eu assisti por necessidade de ofício, mas eu acabei gostando bastante. Para quem não sabe, eu estudo, entre outras coisas, teorias conspiratórias e ficções políticas, né? E aí tem uma série documental recém-lançada na HBO, que foi lançada agora, recente, nas últimas semanas, que se chama QAnon, que se escreve com Q, né, que é Canon, ou simplificando Canon, por dentro da tempestade. E essa série, ela é muito interessante porque ela fala, é uma dica também já pro Omar Aziz, não só pros ouvintes, tá? Atenção, Omar Aziz, anota a dica aí da professora Isabela, hein? Aliás, eu não sei porque eu deveria ter respondido o tweet dele indicando essa série, mas essa série fala do seguinte: o QAnon, para quem não se lembra, é aquela seita que apoia o Trump e que invadiu o Capitólio, né, agora recentemente. E eles acreditam, então tem várias, um conjunto de teorias conspiratórias. A mais absurda delas é conhecida como Pizzagate, que é uma teoria conspiratória de que em uma certa pizzaria nos Estados Unidos, no porão da pizzaria, com o aval da Hillary Clinton, isso foi muito importante na campanha Trump-Clinton, ela e outros poderosos, globalistas, pessoas ricas, e aí, enfim, tem de tudo, né, que são vampiros, tem muitas explicações, mas que eles torturariam, né, e fariam casos de pedofilia nessa pizzaria. O que acabou acontecendo é que as pessoas acreditaram e elas passaram a agredir as pessoas da pizzaria, elas invadiram a pizzaria. E depois o Capitólio foi invadido porque eles acreditavam
que tinha um dia especial lá, escolhido, é uma coisa muito que também mistura religião, em que alguma coisa ia se revelar na política, e aí eles estavam a serviço do Trump como um exército, uma seita, e aí deu no que deu. Então eu acho que é uma websérie que vale muito a pena a gente assistir, porque tem muitas similaridades com a extrema-direita no Brasil e com parte das coisas que estão aparecendo na CPI, então eu super indico. A Grande Verdade.